Oi, pessoal, tudo bem? Lucas Mamédio aqui. Mais um podcast na íntegra, seu podcast jornalístico aqui do Campo Grande News. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto, todo mundo aí conhece o ChatGPT, né? Já tava até uma coisa assim, você conhece inteligência artificial? Você conhece inteligência artificial. Só que, né, o que muita gente não sabe, né, penso eu, não quero parecer arrogante, é sobre a aplicabilidade das IAs, né? Hoje em dia, as pessoas não têm noção de como essa tecnologia, né, que é disruptiva, que é uma tecnologia revolucionária, né, tem aplicações já práticas nesse momento, né, e que estão sendo usadas para iniciativa privada e também para gestão pública. Para falar sobre esse assunto e outros assuntos ligados à tecnologia, né, e tecnologia aplicada à gestão pública também, eu tenho dois convidados muito especiais. Vou falar o currículo de vocês uma vez só, viu? É muita coisa. Vou começar primeiro. Não tem damas, hein? Quem que é o mais novo e o mais velho? Acho que eu sou mais novo, né? Então eu vou começar por você, doutor. Eu recebo aqui, né, para falar sobre esse assunto, né? São duas autoridades nesse assunto, pessoas que têm um trabalho desenvolvido nessa área, né? Que liga o direito, né, à questão da gestão pública e também o uso de tecnologia nessas áreas, né? Vou começar pelo Dr. Douglas Teixeira, né? Que é promotor de justiça aqui do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, né? Tem aí, eu vou pegar minha colinha aqui, doutor. O senhor é mestrando atualmente na FGV, nessa linha de pesquisa de Direito e Tecnologia, né? E também é coordenador adjunto do Núcleo de Promoção e Igualdade Étnico-Racial aqui do MP. Além de graduação aqui na cidade, né? E outras especializações voltadas nessa área. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado por estar aqui e por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Lucas. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui, poder participar desse podcast, por poder estar contribuindo com esse debate. Eu até fiquei curioso e perguntei para a IA se eu poderia contribuir com um debate nessa temática. E ela me respondeu de uma maneira que ela falou? Extremamente educada, dizendo: você pode contribuir muito com essa discussão. Yes, you can. Então eu fico feliz de poder participar, ainda mais com uma pessoa que eu gosto muito, que é o Celso. Então, muito prazer estar aqui. Bom que ela validou a sua presença aqui. Se ela fala não, a gente estava ferrado. Não, eu não teria nem vindo. E, né, ele já apresentou previamente, né, o Dr. Celso Reik, que é advogado, procurador legislativo, né, faz doutorado na área de cibersegurança, né, tem livro na área de compliance, gestão e governança também, né, doutor? Seja bem-vindo e obrigado pelo meu convite também. Claro, obrigado, Lucas. Prazer estar aqui para discutir, inclusive, com o Douglas, que é amigo, e a gente discute já bastante a área de tecnologia. E aí, para aproveitar o adendo, eu agradeci a IA, porque quando ela chegar na singularidade, pelo menos ela vai lembrar de mim, né? É o que deu obrigado. Será que ela vai chegar um dia? Será que vocês vão estar aqui? Vamos estar aqui, né? Bom, eu queria começar, né, por essa área do direito, eu acho. Eu acho interessante, assim, né? Bastante... a gente chega num momento, né, em que, assim, quando a gente pensa no direito, né, a gestão pública em geral, ela é permeada, né, pela legislação, né, e eu acho, assim, que a utilização, a ligação, né, entre tecnologia e gestão pública e o direito, ela é muito importante, porque, assim, a atuação de uma IA, eu imagino, que é um arcabouço legal bastante nebuloso, assim, eu acho, né, assim, tem muitas coisas que as pessoas não entendem, né, eu acho que até o próprio universo do direito está aprendendo a lidar com isso, né. Eu queria começar por aí, assim, como é que vocês veem, né, o advento dessa tecnologia e como é que vocês veem, assim, um regramento, né, dessa tecnologia e a utilização dela para fins específicos, assim. Olha, quando a gente pensa em inteligência artificial, traria esse conceito mais nebuloso se a gente não consegue segmentar e identificar. Por exemplo, nós, do judiciário, de alguma forma, né, embora eu esteja no legislativo, mas nós que temos algum trâmite perante um processo judicial, a gente vê que existem várias aplicações. A primeira dela não é a generativa que a gente conhece, que é o ChatGPT, pergunta e resposta. Sim. É aquela que faz automação de processos, cataloga processos. Então, por exemplo, quando a gente tem um sistema ali, hoje, no nosso estado aqui, a gente tem a migração, né, do SAGE para o EPROC, mas o SAGE tem um tabelamento de processo. Então, aquilo já é inteligência aplicada. Sim. Então, há processos. Aquela que vai te responder, que é o chatbot inteligente, já é um segundo momento. Perfeito. Então, a gente tem
várias aplicações no judiciário. Isso é muito interessante, mas traz alguns problemas que podem ser sistêmicos. Como a gente teve o caso do Ross nos Estados Unidos, que aí eu deixo pro Douglas complementar, porque é a área dele. E nisso a gente tem a construção dessas tabelas, por exemplo, de processo judicial, que vai a classe do processo, o número do processo, para quem ela é distribuída, enfim. Isso é um algoritmo, essa é uma construção puramente humana. A gente que decide como isso é construído. E aí que pode ter o viés, né, Doug? É justamente isso. Para começar, Lucas, eu queria só recapitular uma parte. À vontade. Em que é a IA é uma inteligência Isso, artificial. E essa diferença também entre o chatbot generativo, né? E ela automatizada também, que existe uma diferença importante. As pessoas não entendem e acham que IA é só a generativa hoje em dia, né? A gente fala em inteligência artificial, mas ela propriamente... E a gente costuma fazer uma comparação com a nossa inteligência, com a forma que o ser humano pensa. E não é dessa maneira. O raciocínio, por assim dizer, da IA, ele é basicamente matemático. Sim. Quando você utiliza... Então, e até denominado, ele não é inteligente. Ele faz uma análise de... Estatística de quais palavras, né, no caso da generativa, e quais tokens, né, que na verdade é uma palavra... Uma palavra que ela é quebrada em vários outros tamanhos. Sim. E disso daí ela vai fazer uma análise matemática daquilo de sequenciar. O que é mais respondido quando isso acontece, né? E aí que a gente tem esse problema, né? Que a gente já baseia isso na forma que nós pensamos e trazemos até uma antropomorfização da IA. Repete 3 vezes rápido. Eu tive, Lucas, ontem eu estava preparando algumas coisas para trazer aqui e eu não consigo. Então quem entendeu. Quem não entendeu vai pesquisar. O que basicamente é você transformar, até para ela se tornar mais aprazível e humano. Claro. Quais são os nomes que nós temos para as IAs, né? Você viu que a inteligência artificial aplicada em Curitiba chama-se Laura, né? Então. O chatbot de Aqui Curitiba nós é temos, no Laura. jornal nós temos a assistente Lucy. E aí eu não vou trazer outros nomes aqui para não ficar fazendo propagandas gratuitas, mas a gente tem essa necessidade, porque para se tornar algo mais aprazível para gente, né? sabe? Algo que traga mesmo algo que mais similar. Sim, mais humanizado. O Celso falou dessa questão dos processos, né, dessa automação. E isso é importante, Lucas, para que a gente possa ter estatística daquilo que o judiciário faz, daquilo que enfrenta. Porque se você não consegue mensurar algo, você não consegue aprimorá-lo. Então, nesse ponto, a tecnologia no âmbito do Poder Judiciário é extremamente necessária. Eu tenho uma sorte, eu completei 18 anos de Ministério Público e... Maioridade. Eu até esqueci dessa data, enfim. Então, um abraço aí para meus colegas de concurso. E o que eu tive logo nesse início? A possibilidade de trabalhar com os primeiros processos digitais, que por um acaso foram, salvo engano, na comarca de Dois Irmãos do Buriti, e que eu era o substituto e terminei trabalhando com as execuções penais. Então eu tive de mais ou menos aprender. E logo depois, isso daí já veio transportado para o Ministério Público e Camapuã, que é a comarca onde atuo, foi a primeira que recebeu o sistema SAGE. Então nós tivemos tudo isso daí. E o problema é saber, já passando pulando essa questão dos processos, mas saber o que seria, propriamente, uma justiça com algoritmos. Então, o começo da sua resposta já trouxe essa questão, né? Que é assim, não é uma inteligência isso natural que eu queria complementar. Então. E a primeira coisa nós temos diversos tipos de inteligência, né? Sim. Inteligência racional, inteligência esportiva, inteligência emocional, enfim, diversas musical, outras, né? Musical. E aí fica pro campo da psicologia e outros campos dizerem. Então, a inteligência artificial, ela não é nem inteligência nem artificial, né? Ela é um sistema rápido de sobreposição de prompts ali para que o algoritmo chegue a uma resposta. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é esses objetivos que a gente alcança. O que me chama a atenção é sempre a aplicação dessas ferramentas na administração pública como geral. Porque o judiciário é mais um tipo de aplicação.
Então a Sim, gente tem sim. ali uma prestação de algum serviço para que a justiça chegue a todos. Uhum. Mas vários outros exemplos. A gente pega aqui como referência, eu trouxe alguns aqui, mas a Estônia é um país 100% digital. Sim. O cartório tu faz tudo pelo teu celular. Ela é usada bastante como exemplo a Estônia, né? Como a incorporação da IA no Estado, né? O E como fica eleitoral, vulnerável também. tu vota. Então, aí eu trouxe um. Já vai cair pra sua área. Aí a gente chega na cibersegurança, porque seria até engraçado eu falar de cenários distópicos se eu fosse falar isso antes de 2020. Uhum. Mas nós tivemos uma pandemia que todo mundo ficou preso em casa. Sim. Então, assim, imagina, Lucas, se a gente do nada sofre um ataque hacker na Itaipu, Uhum. que fornece grande parte da energia do país. Sim. Então a gente ficaria do dia pra noite com racionamento energético. Sim. E hoje, no mundo que é 4.0, que é totalmente interligado, isso é factível. Embora, é óbvio, né, que uma organização de infraestrutura crítica desse tamanho, desse porte, ela se prepare adequadamente para poder ter alguma margem de segurança ali. Mas é possível. Sim. Imagina um ataque numa usina nuclear. Angra. Sim. Uhum. Então, assim, a gente tem que ter inteligência artificial também, de alguma forma, para mapear os processos e saber onde estão tendo ataques. Eu vou chegar. Eu acho que esse ponto da cibersegurança, ele é importante, ele é vital e ele deságua nisso, né? Mas ficou uma questão no meio do caminho que eu queria ter explorado mais, que é essa questão anterior à segurança, que é a questão da capacidade da IA atualmente mesmo de fazer isso. Porque, assim, por exemplo, a incorporação disso numa... Aí eu vou dividir, porque eu sei que o Celso desenvolveu uma tecnologia que é voltada para a Câmara e para prefeituras, né? E o senhor tem mais essa atuação no judiciário, eu só dividir esses campos. Por exemplo, no judiciário, e eu li um artigo faz alguns dias, inclusive, que falava sobre isso, sobre como é necessário ainda corrigir e pode ocorrer algumas distorções na interpretação, né? Das leis, das jurisprudências. Tem tanta coisa assim... porque assim, como é uma composição matemática, a quantidade de dados que ela tem que ter e a capacidade de concatenar esses dados para se fazer justiça de fato, e para não reproduzir um padrão, às vezes, preconceituoso, né? Um padrão que vá privilegiar um setor da sociedade ou outro. O senhor acha que o quão longe nós estamos, né, dela avançar nesse campo, né? E como isso se aplica aí a outros poderes, né? Porque daí tem a questão da administração como um todo, que é da prefeitura, legislativo e executivo, né, em geral. Sim. A inteligência artificial, ela é promissora, é uma tecnologia promissora, mas ela exige um certo controle institucional. Sim. Principalmente para a gente evitar decisões opacas ou enviesadas. Sim. Quando eu falo de decisões enviesadas, nós, seres humanos, temos viés. Sabe? Todos. Não adianta. Por isso que existe lei, né? Pra tentar tirar um pouco dessa, né? Sim. E esse viés, como foi dito, a inteligência artificial é baseada em longas cadeias de dados. Sim. Esses dados, muitas vezes, têm já enviesamento. Sim. Além disso, desses dados enviesados, como feito por seres humanos, o programador tem enviesamento. E isso vai transparecendo. E aí eu separei até um exemplo, Lucas, que vamos criar uma inteligência artificial para organizar uma fila. Qual vai ser o critério de justiça dessa IA? O que o programador decidir. Sim. Ele vai dizer assim, eu quero tratar todo mundo igual. Não. Eu quero... Prioridade por lei. Eu quero priorizar quem está em situação mais vulnerável. Ou senão ele pode falar assim, eu quero premiar quem chegou primeiro. Mas o programador não tem uma lei que rege anterior ao que ele acha? Não, no caso do judiciário, sim, nós teríamos, né? Mas vão existir situações que vão trazer conceitos abstratos. Sim. Por exemplo, Sim, perfeito. isso está acontecendo hoje com as inteligências por tribunais superiores. A minha pesquisa é em Brasília, então a gente tem um pouco mais de contato. Então lá você tem repercussão geral. Então o que é repercussão geral? Um negocinho que vai para todo mundo. Então, isso é um conceito Eu tô que você... simplificando. Sim, né? Mas a gente não tá aqui nem para dar aula de direito, para discutir o que é repercussão geral. Mas ela vai ter uma nuance ali de entender a relevância daquela tese para caracterizar a repercussão geral. E isso você não faz matematicamente.
Sim. Isso você vai ter que ter algum conceito do tempo, para dizer que debate, aquela matéria né? naquele tempo ela é. A gente, quando se fala em inteligência artificial e o seu uso no Poder Judiciário, muitas pessoas imaginam que o meu processo vai ser julgado por um robô? Exatamente. Não, Exatamente não é. isso. Não é. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta, Sim. vai além de basicamente uma ferramenta. Por exemplo, dentro do Ministério Público, nós temos um laboratório de inovação e a gente vem testando ainda em caráter experimental, né? Aham. Como que a IA pode nos auxiliar. E um desses usos foi para análise de laudos ambientais. Então, o que acontece? A IA analisava os documentos e ajudava a fazer análise de laudos ambientais. Sim. E que serviam para a formatação de documentos depois. Me parece que quanto mais objetivo e técnico é uma questão, mais fácil, mais coerente é o uso da IA, né? Mas sem dúvida, sem dúvida. A IA, ela serve muito para você que conhece o assunto. Sim. As pessoas imaginam, olha, eu não posso virar um juiz. Não é. Olha, eu fiz engenharia civil, mas eu tenho o chat GPT aqui e eu vou criar um robô que vai julgar e essa decisão ela vai estar correta. Isso quer dizer, primeiro que você não vai ter condição de analisar se aquela decisão juridicamente. E nesse ponto, se uma IA, por exemplo, alucinar, ela vai te conduzir para um outro caminho. Um exemplo bacana disso, Lucas, é quando a gente fala, é um pensamento matemático. Quando você fala centroavante e futebol, você consegue fazer, nós brasileiros ainda, conseguimos fazer uma ligação. Centroavante, bola, futebol. A gente já veio com esse plugin instalado. Já. Entendi. Mas assim, e se a gente trocar a figura do centroavante por o volante? O volante, ele é o cara que joga no meio de campo. Ele é o volante do carro. Ou o volante, ele pode ter outro significado. Sim. A IA, nesse caso, ela vai buscar uma lógica. Ou uma fiscalização volante. Ou mesmo o próprio rodízio, né? Que a gente diz que ele é volante. Então... O contexto, né? Então, justamente isso. Então, ela pode começar pesquisando num lado e chegando no outro Para contextualizar o Lucas, eu vou usar aquela discussão que a gente teve alguns dias atrás. Eu tive uma discussão com o Douglas, né? Uma conversa com ele. Vocês brigaram? Isso. É só meia horinha só. Tá bom, Mas a gente estava dizendo sobre uma inteligência artificial aplicada no sistema de justiça americano, o ROS. Não sei se tu conheceu. Não. Você já tinha ouvido falar. Ele foi um dos primeiros tipos de inteligência artificial aplicada para decisões. Tá? Experimental também, com filtro humano e tudo mais. Não. Mas ela pegou uma parte da história americana que havia uma grande segregação com os negros. Sim. Então os negros eram apenados de uma forma muito mais rigorosa. Entendi. Então no contexto da criação daquele banco de dados, o apenamento existia ali uma coluna, etnia, raça, enfim, né? E os negros tinham, obviamente, um apenamento maior. Por quê? Porque o viés daquela época, o viés social daquela época punia mais os negros. Então, o que a inteligência artificial faz? Ela pega todos aqueles dados, ela faz uma conta no algoritmo e fala, olha, para esse tipo de crime, nessa média, o julgador dá isso. Obviamente, todos os apenamentos que viriam para negros já no momento muito posterior a isso, vieram mais pesados. Sim. Então a gente tem o quê? O enviesamento da decisão. Porque o algoritmo matemático, ele usou uma base de dados que era enviesada. Então não é o algoritmo que é enviesado. É aquela leitura, aquele ensinamento dele que tornou a decisão mais pesada. E é aí que a gente tem que vir para poder ir depurando essas informações para garantir um efeito... Essa palavra é interessante, depurar mesmo, né? Porque demanda tempo até, né? Sim. Para encontrando as lacunas, Exato. né? Da atuação dela, né? Tem inclusive um autor, Lucas, que ele defende algo que seria basicamente cotas raciais, por assim dizer, em algoritmos, que seria uma compensação, algoritmos de compensação, em que você necessariamente necessitaria introduzir alguns dados para evitar isso daí. Um outro caso interessante, esse do Ross, que o Celso falou,
tem o do Compass, que Eu coloquei basicamente... aqui. Que é Sistema de similar, avaliação de que é o risco. sistema de avaliação de risco, e que ele catalogava pessoas negras como mais perigosas do que... mais propensas a reincidir, mais perigosas. E assim, entenda que o algoritmo, ele pegamos um volume, pegou aqui um volume de 100%. Desse 100%, houve a prisão de 70% de negros. Para o algoritmo, aquilo é um indicador. Sim. Só que com o depuramento, né, com essa Porque, análise, você vê que a prisão às vezes foi injusta. E quando, Lucas, só complementando Não, isso claro. daí, o que o Celso diz, quando a gente diz que o algoritmo ele foi preconceituoso, não é que ele foi deliberadamente... Sim. posto Isso. nisso. Eu falo, muita gente, às vezes, quando eu falo assim, que, Ele tá replicando que uma existe coisa, um racismo algorítmico, cara, poxa, mas... O Google não abre no meu celular, porque... O que é? Ele deixa Eu sou tipo careca. assim, não, gente, isso daí você é considerar o racismo como algo estrutural e você verificar que essas inferências que a IA faz, ela faz com base na programação dela, porque o algoritmo é um negócio que existe na matemática há acho que milhares de anos. Sim. Que a gente... eu lembro que eu li algo da história dele lá, de até um nome, porque que era. E aí você vê que, por exemplo, tem uma prática que eu acho que todo mundo já fez, que é digitar o próprio nome no Google. Isso daí tem um nome até Egosurfing. Eu não sabia disso. Egosurfing. E aí um grupo de pesquisadores, numa brincadeira mesmo disso, eles começaram a digitar os seus nomes, e uma delas, a Latanya Sweeney, da Universidade de Harvard, ela depois fez um estudo, porque o que ela percebeu quando ela fez isso daí? Que naquelas indicações de publicidade apareciam lista de pessoas com envolvimento em crimes. Que muitas vezes as empresas pesquisavam os nomes, aí surgiam do lado assim, publicidade mesmo, que era paga, indicando assim relações de pessoas que eles faziam pesquisa com base em dados públicos, né, em fontes abertas, e chegava à conclusão que aquela pessoa ela tinha um envolvimento com crime. E aí nisso ela viu que ela pesquisando o nome dela, aparecia essa publicidade e os outros colegas não. E a pesquisa dela foi conduzida nisso. E aí ela chegou à conclusão que o comportamento de anúncios exibidos, ela criou buscas por nomes tipicamente associados a pessoas brancas e negras, com base em listas do censo americano e da literatura sobre identidade racial. E o resultado que foi nomes comumente associados a pessoas negras, como Latanya, que era o caso dela, Darnell, Deshawn, tinham maior probabilidade de gerar anúncio com sugestões de antecedentes criminais. E já nomes brancos como Emily, Jill, Geoffrey exibiam resultados neutros ou comerciais. E você vai dizer assim, isso foi programado? Não. A base de dados, aí você vai ver a questão da criminalidade anterior. Isso é um ponto importante também. Os dados, a partir dos quais a gente treina as IAs, eles já são deficitários em muitos campos, né? Porque, assim, muitas coisas a gente tem que produzir dados, tem questões historiográficas que não foram revisitadas ainda. Então, eu tô assistindo uma série, né, chamada Golias. E aí é uma série de tribunal. E aí eu fiquei pensando nisso, porque assim, e daí na série assim, o juiz ele tem um julgamento lá, e o juiz ele toma várias decisões por si, então ele tem a discricionalidade dele, né? Sim. E isso aí... Natural e inerente ao sistema jurídico. Então, assim, e para muitas pessoas, não, né? O juiz é um robozinho também, assim, e assim, a IA, ela tem dificuldade, se a gente colocar uma tecnologia completamente objetiva, você vai digamos, para julgar algum processo ou qualquer coisa, pensar nisso... Nossa, mas isso desdobra tantas questões, né? É. Primeiro, eu fiquei curioso com a tua colocação, Douglas, que se pesquisar Karen hoje, nos Estados Unidos, o que sai, né? Mas assim, é por causa do meme mesmo. Se você for ver, trazendo para um contexto nosso aqui no Mato Grosso do Sul, imagine nomes de origem árabe. Sim. Sabe? Eu sei que é o seu caso. Então, pois é, então você imagina você utilizar... Eu Acho que esse problema vai ser maior lá nos Estados Unidos ainda. Sim, inclusive eu preciso de um visto. Mas nessa questão que tu colocou, e aí a gente tem que colocar uma sopesação, Lucas, na questão do sistema judiciário. Imagina, por exemplo, um algoritmo ele não tem uma capacidade esse ponto mesmo. De mudança, entendeu? Ele tem uma capacidade apenas de reprodução de um status quo. Então, se a gente se depara com alguma situação que necessita uma mudança, por exemplo, em um momento ali social
do apartheid, um momento social de segregação, um momento social em que as mulheres não podiam votar, e um momento social, enfim, de toda a nossa história passada, que a gente precisou avançar. O algoritmo não é capaz de fazer isso. Apenas o ser humano é capaz de mudar essa decisão trocando o parâmetro. Sim, exato. Sim. O algoritmo não troca o seu próprio parâmetro. Sim. Entendeu? Ele vai reproduzindo daquilo que ele tem, né? Exato, ele foi ensinado daquela forma e aquilo ele aplica. Aham. E uma coisa aqui que eu gostaria de fazer uma homenagem à professora Maria Cristine, lá do IDP, e acredito que todos os ouvintes aqui vão gostar muito dessa informação, para entender o algoritmo é entender Bhaskara. Bhaskara é o algoritmo. Não é? Não é um exemplo muito legal? Você lembra a fórmula de Bhaskara? Lembro porque eu tive agora há pouco. Mas lembrava. Não vou fazer Mas provas todo contra... mundo lembra que em algum momento estudou a fórmula de Então, Bhaskara. Bhaskara é um algoritmo. Sim. Ele serve para te indicar, né, para te entregar algo muito claro. Então, o algoritmo é isso. Então, existem várias construções. Aí, a gente começa a falar... Perdão, desculpa, mas em regulação de IA ou regulação dos algoritmos ou a entrega do algoritmo de uma Big Tech para algum governo. Não é uma fórmula. É uma série de sobreposições estruturais buscando perfilar determinado consumidor para determinada situação ou chegar a um contexto específico. A grande maioria da rede social, ela tem a função de te manter na tela. Porque com esse E dado, faz de maneira eficiente. eficientíssima, que são os rabbit holes. E assim, ele faz isso porque ele precisa vender anúncio para você. Sim. E ele precisa coletar o que você gosta para vender para as empresas. Então ele ganha com isso. Só que quando começamos a enviesar esse discurso, por exemplo, você clicou num conteúdo de direita ou de suposta direita ou suposta esquerda, ele te levar para um discurso extremista, aí a gente tem um excesso. E aí, até onde é o excesso e como a gente trabalha? Até onde impede a gente de ter um debate, né? Também E nesse ponto, coisa interessante. Celso, essa questão do engajamento, conteúdos mais polarizados, eles geram mais engajamento. E aí você vai ver o papel da empresa, da Big Tech, no seguinte contexto. O algoritmo, ele é uma máquina de fazer, ele tem uma função. A função dele é, por exemplo, numa determinada rede, aumentar o seu tempo de visualização, o seu tempo de permanência. E aí ele percebe que esse tipo de conteúdo mais extremista, ele gera mais engajamento. E o que ele faz? Privilegia aquilo. É uma empresa, ela faz mais dinheiro, ela tem mais tempo de tela. Isso vai chegar em outros... E isso vai escalonando. E às vezes aquela pessoa que recebe aquele conteúdo, ela tem um caráter em informação, como uma criança, várias vezes. Sim. E parte daquilo... Quando a gente fala em controle, em regulamentação, eu gosto de trazer um exemplo que assim, é muito claro. Eu sou do tempo da banca de jornal. Eu sou do tempo da banca de jornal e da revista Playboy. Da locadora com a cortininha. Da locadora. Então, mas vocês entendem que isso fazia parte de uma regulamentação? Claro. Você deixava... Existia uma barreira regulamentada. Existia uma barreira física para você não ter acesso a conteúdo pornográfico dentro de uma locadora. Existia também a revista, ela era colocada de uma forma mais alta. Você chegava, tio, posso comprar? Ele falava, não. Não. Se o tio fosse legal. Aí você arranjava o primo que tinha 18 anos. Esse daí era mais um dos mecanismos de regulação. A posição geográfica da revista. 2, ela vinha num papel opaco. Você não via a capa dela. 3, você tinha o guardião, né? O gatekeeper da banca. Seu Zé. E que ele ia chegar lá e falar assim: Não, eu te conheço, você não tem idade para isso. Hoje você entra num site de pornografia, qual que é a barreira que tem? A barreira que tem... Um clique. Você tem 18 maior, anos? É uma pergunta. Você tem mais de 18 anos? E quem garante que aquilo lá, que você vai responder a verdade? Ou seja, é ilusório a gente imaginar isso. E ó que isso é uma regulamentação que já existe. Sim. E que não é aplicada em em todos esses Não, aspectos. e é praticamente impossível, né? Se a gente começar a falar... Aí entra na cibersegurança. Será que é impossível mesmo? Não, eu digo, é impossível. Na realidade de hoje, imagina o homem médio aplicando perfis lógicos de acesso para a família dele.
E isso é muito avançado para ele colocar lá, olha, meu filho só tem acesso a tal conteúdo e manter todos os gadgets da casa dele com a mesma política de acesso. Isso é uma coisa muito difícil. Eu comprei o... Celso... Chegou um livro ontem pra mim, Geração Ansiosa, você viu? Não, ainda não, eu já ouvi falar, já, mas... Ele dá o exemplo de Marte, ele fala assim, digamos que um cara chega assim e fala que quer levar sua filha pra Marte, ela tem 11 anos. Mas como assim você vai levar minha filha pra Marte? Não, ela se inscreveu num programa lá na internet pra levar pra Marte, crianças são mais adaptadas a Marte, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele fala assim, mas como assim vocês vão levar minha filha pra Marte? Ela cumpre todos os requisitos, os amiguinhos dela todos se inscreveram, mas a gente já avaliou que é ela. E é isso, assim, ele deu exemplo extremo pra dizer, qualquer outra coisa que a criança se inscreva, o pai não tem controle, entendeu? Então, é como se... É um entrar no site absurdo do pornográfico hoje em dia é ir pra Marte, né? Você tá permitindo ir pra Marte. O Celso mencionou o controle parental. O Celso conhece meu filho, o Benício, e adoro o tio Celso, por um acaso ainda. E, o Benício tá na escola, 10 anos de idade, e ganhou um computador esse ano, para utilizar na escola. Eu, lógico, tenho também essa minha bagagem também em cyber. Falei, cara, filtro. Eu recebo lá o que ele acessou na escola, quanto tempo ele permaneceu. Só que o problema é que eu botei um filtro para a idade dele, 10 anos. E ele não conseguia acessar a atividade da escola. E aí dava no meio eu chego e, poxa, eu trabalho... Conteúdo inapropriado para a sua idade. Eu trabalho em Camapuã, passo parte da semana lá e outra parte da semana aqui. E aí, minha esposa, poxa, o Benício não conseguiu fazer atividade na escola porque você instalou. Eu falei assim, lógico que eu instalei. Eu tenho que me preocupar, eu sou pai, é minha obrigação, é meu dever legal. É, lógico. Aí eu falei assim, mas ele não consegue acessar a atividade da escola. Eu falei assim, e que atividade é essa que a escola... Não, a atividade era normal. E aí eu tive de fazer uma adaptação. Por quê? Porque mesmo o filtro não é extremamente... Sim. Ele é uma barreira. Arrumar a distorção ali do que liberar, né, geral. Mas a gente faz ali uma faixa, né? É óbvio que tudo é muito certo pra idade, até porque a gente vai dar conteúdo para os nossos filhos. Eu tenho um filho também pequeno, que é um pouco além da idade, mas a gente tá ali. A gente é o gatekeeper, a gente isso aqui é isso aqui, isso aqui. O problema é quando você deixa a criança, nesse caso, tá? E eu não tenho nada de militância no penal, não conheço nada do penal, nem da criança e adolescente, que já é a área que o Douglas pesquisa mais. Mas assim, pra tu ter essa visão de pai, você tem que estar ali discernindo, mostrando o que é certo e o que é errado. Isso é muito difícil. É mais sobre ser pai, mãe, né? E criar uma criança do que propriamente. O assim, ambiente, é importante você ter o ambiente digital ele é liberado. Você vai lá sim ou não, você começa a ver conteúdo e você começa a ser levado para outros conteúdos pelo próprio algoritmo da... E, doutor, esse ponto em relação especificamente à utilização como ferramenta de auxílio de gestão pública, assim, para a prefeitura, para a Câmara, essa área eu sei que você tem uma atuação interessante. Não, isso eu acho maravilhoso. Isso eu acho maravilhoso e eu tenho aqui, eu trouxe algumas referências, né? Até que vocês falaram sobre... eu sou procurador municipal, né? Agora estou no legislativo, depois de algumas procuradorias. Não tenho vivência de urbanismo porque as minhas procuradorias foram menores. Mas tem um exemplo em Madrid, que é o EMA, que ele justamente trazia o tráfego, o controle de tráfego e emissão de gases. Então, assim, toda a nossa vida burocrática, ela pode ser automatizada. Desde o posto de saúde até uma pesquisa. Seja do servidor, seja do próprio usuário, né? Do munícipe querendo pagar um tributo ou qualquer outro. Eu falei mais cedo da Laura, que é o chatbot lá de Curitiba. Mas imagina você conseguir mandar uma mensagem e saber qual órgão municipal, qual órgão do estado você vai. Isso facilita demais a nossa vida. Não precisa ser uma Estônia, né? Isso. Quando a gente fala de atendimento, quando a gente fala de uso nisso no sistema público, a aplicação principal é você poder conhecer o sistema público. Sabe? Saber como as coisas acontecem, saber... Eu lembro que quando a gente começou, a gente conseguia fazer por uma análise de dados, identificar um vazamento. Sim. Por quê? Porque há uma distorção. Você tem lá assim, olha, dentro do Ministério Público nós temos 70 prédios, mais ou menos. Nesses 70 prédios, a média de consumo é isso. E isso foi e aí, vazamento não de dados, mas de água mesmo. Eu tava pensando, era um vazamento de água nesse caso. E aí a gente viu uma distorção num dos prédios lá. Isso daí foi um exemplo que o colega até o Zene trouxe. E que eles conseguiram lá, pela ferramenta que eles utilizavam, identificar isso. Então, a gente precisa ter
Olha, me fugiu o nome essa aqui. política, essa utilização de criar essas Isso aí é para estatísticas dimensão, política pública. inclusive para um controle interno, né? O doutor falou sobre essa utilização do cidadão, mas também pode ser uma ferramenta de gestão pro gestor, né? Sim, pro sim. servidor. Principalmente pro gestor, é o que mais tem O gestor talvez seja o mais interessado. E aí o Douglas trouxe um exemplo, que é essa questão de você analisar parâmetros e descobrir o vazamento de água. E me fugiu, eu notei aqui na viagem. Na viagem não trouxe o nome, tá, Lucas? Mas o Portal Transparência de São Paulo, ele tem trazido uma inteligência artificial que identifica padrões fraudulentos em licitações. Eles já economizaram mais de 18 milhões de reais por uma inteligência artificial. Você imagina assim, a economia pro cidadão, pro município e tal, mas e a responsabilização do gestor, que pode ter sido afastado de crimes por isso? Mas aí alguém vai lá e analisa, tipo, ela indica um padrão, Isso. aí a pessoa vai ver se de vai fato pro filtro aquele humano. padrão se estabelece. Vai né? pro filtro humano. Até porque, da mesma forma que a gente estava falando sobre as decisões, eu, pelo menos, sou conservador ao ponto que eu acredito que nenhuma automação deve seguir sem um filtro humano. Lá na linha de final, inclusive, assim, né? Pra depurar, assim, ó. Então validou, Justamente não por validou, esses né? vieses, construções, depurações. Eu acho excelente, sou entusiasta. Tudo em casa é automatizado, tem Alexa pra tudo, pra ligar ar, pra desligar ar. Mas eu acredito que o filtro humano é necessário, mas aplicando e aí respondendo a tua pergunta, para a gestão pública ela é essencial. Por exemplo, se a gente vai nas Essencial. secretarias, a gente vai na prefeitura, o pessoal reclama muito, é que ninguém trabalha, é muito lento, tudo burocrático. Como é que poderia ajudar? O doutor criou uma tecnologia, assim, desenvolveu uma tecnologia nesse sentido, né? Sim, eu Fala desenvolvi pouco dela. um chatbot ali que tem a intenção de fazer a automação desses processos, desde um ofício até a consulta da legislação local, para poder fornecer subsídio para o gestor tomar a decisão. Inclusive, na Estônia, Douglas, tem o Birocrat. Nunca se falou tanto na Estônia. Daqui. Eu sou cidadão estoniano também, pô. Eu tenho até carteirinha que eu vou até mostrar. Quem mais fala na Estônia é Ciro Gomes e a gente. Não, e ele tem um Birocrat que é essa ideia. Eu tenho outro título internacional. Eu sei! Vai deixar ela pro final, doutor. Sir Douglas Teixeira. Eu não trouxe, eu ia trazer, mas eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha, mas depois a gente vai colocar aqui, a gente pede pra edição colocar o título de silêncio. Mas é um chatbot, você falou, né? É um agente que... A minha tecnologia, tu diz? isso, Não, é um pouco mais complexa que isso. Não, bem mais complexa que isso. A gente iria ao local, faria toda a depuração da legislação, tá? A gente traz toda a legislação e a gente começa a criar os fluxos. E aí você pode ter o chatbot como mecanismo de saída para a consulta do gestor. Sim. Tá? Mas a construção dela é todo fluxo numa ferramenta de automação que já é relativamente comum no mercado, e a gente traz isso para um ambiente municipal, só que a gente respeita a LGPD, então a gente faz esse doc composer dentro do órgão da pessoa. Quem usa é o servidor? Todo mundo. Aí depende de cada um do município, né? E eu vejo também, principalmente o chatbot, ele atendendo situações preliminares do cidadão. Sim. Porque É o Laura. O cidadão, ele não tem obrigação. Você mencionou que parece que o funcionário, quando você chega num determinado departamento, parece que o funcionário não trabalha, é que você nem sabe, muitas vezes a gente não sabe qual que é a função daquele funcionário ali dentro. E aí você vê assim uma mesa onde um te atende e as outras 4 mesas estão fazendo outras coisas, e você fala assim, não, mas tem uma fila para atender. Mas aqueles funcionários, nem todos ali estão para atendimento. Sim, E eu sei que o cidadão, ele quer o atendimento. Então, ferramentas preliminares, chatbot, eu vejo com muito entusiasmo para direcionar esse cidadão para o local certo. E o cidadão, ele quer que aquele problema dele seja resolvido. Eu vejo isso antes da... Ou a emissão de um documento que a própria prefeitura precisa fazer. Hoje muita ali, coisa né? é automatizada, Sim, você tira ali tudo dentro. praticamente. Mas eu falo dentro... Tudo que é muito mecânico, voltando para o Poder né? Judiciário. Quando a gente tinha uma audiência, as pessoas iam até o fórum. Depois da pandemia, isso acabou. Elas iam até o fórum, elas esperavam, eram apregoadas. eram apregoadas literalmente, e pelo nome, e depois conduzidas até lá, chegava lá, ele era ouvido, e tinha uma pessoa que ficava digitando o que ele falava. Fazia ata ali. E depois disso, com um juiz, um promotor, um defensor várias vezes, nós chegamos na pandemia em que essa reunião não era possível. E aí
processo para, a pessoa fica sem direito à pensão alimentícia, Sim. ela fica presa ad eterno, não veio a pandemia, a gente não vai poder concluir esse processo, a gente vai deixar ele preso por mais 2 anos. Então, nós tivemos de nos adaptar, e eu vejo, principalmente a minha opinião, que fazia audiência antes e faço agora, que ela é muito melhor. Sem dúvida. Ela é muito melhor, Sem porque dúvida. o cidadão ele pode ir ao fórum, ou ele pode fazer na sua casa. Sim. Às vezes esse cidadão ele não tem condições de ir ao fórum. Porque quando você recebe... E a situação do dia a dia de fora, a gente vê a realidade, né? A pessoa que não tem um calçado, a pessoa que não tem condição de se locomover, a pessoa que... Enfim. Mas eu faço um contraponto, Douglas, nessa questão, é que assim, quando a gente vê pelo judiciário, a gente ainda vê um sistema um pouco mais aparatado, com a capacidade de colocar essa tecnologia. Por exemplo, a gente vê o magistrado, ele passa por uma escola da magistratura, ele é uma pessoa que tem um discernimento ali, ele sabe sua função, o promotor também, o Ministério Público também tem essa capacidade hoje. Agora, eu, na qualidade de procurador, e dizendo pelos municípios e pelas câmaras, a gente não tem treinamento. Não, Então né? chega um monte de servidor, e assim, além de contar dos efetivos, Lucas, além de contar dos efetivos, várias pessoas que compõem o corpo técnico de uma prefeitura, e a gente bem sabe, né, que a gente tá ali no dia a dia, até quando tu foi do patrimônio público, tu viu, quando a gente tá lá dentro, a gente vê que aqueles servidores, Lucas, eles não passam por treinamento. Sim. Então assim, você fala, pô, o cara não me atende, mas às vezes ele também não sabe como. Sim. Então, e a tecnologia pode vir para você pega atenuar esse fator de... Sim, e você pega uma pessoa, às vezes, com uma formação distinta daquela atuação, e ele tem que conhecer direito para poder fazer um ofício, para poder endereçar algo que ele não conhece. Uma IA que já tivesse esse arcabouço de conhecimento treinada nesses dados, ele poderia só pedir para fazer um documento. E assim, além de tudo, a gente não sabe dessas questões procedimentais de cabeça. Quantos dias o Ministério Público dá para licença de casamento? Eu acho que são 15. Eu acho que a gente não 15 sabe. é paternidade, eu acho que são 7 ou 8. Então, a gente não sabe. Por quê? É coisa que a gente não usa no dia a dia. E aí que tá a questão que as pessoas precisam entender também, eu acho, né? Que as tecnologias, hoje em dia, elas é isso mesmo. A gente não precisa mais ter a resposta na nossa cabeça. Não. A gente precisa saber o que perguntar para ela, né? Para ela poder a gente tem que fazer, exatamente. cada um na sua posição, fazer seu dever institucional. Sim. Eu tenho que fazer consultivamente, orientar a tomada de decisão, né? O Douglas tem que fazer o raciocínio técnico ali. Agora, saber uma data, um prazo... E assim, a natureza do Poder Judiciário, ela é um pouco mais de unidade, assim, né? Você vê, ela é uma máquina pública que existe essa ligação, né, de treinamento entre os servidores, né? Uma hierarquia mais estabelecida. Quando você vai para o executivo municipal, estadual, federal, é muito mais heterogêneo, né? É muito mais... Aí você vai para as câmaras, né? Mas isso tem que ser, né? Por exemplo, a gente vê perfeito. A gente vê uma troca, por exemplo, da União. Troca vários ministérios, Sim. repõe ministérios. Pô, a gestão tem que ser assim. Sim. Só que o corpo técnico, ele é mais deficitário. Então, imagina a gestão, por exemplo. A Estônia, tudo bem, a Estônia, né? Ó, Estônia, por favor, me aceite lá. Me aceite lá. Vai pra Estônia, então. Tudo é Estônia. Não, realmente, porque é um país pequeno. É muito pequeno. Eles... Então é fácil você cruzar dado, tá? Você organizar e tudo mais. Mas imagina essa lógica de você pegar, sei lá, um volume gigantesco de informações e poder, em 4 anos, mudar tudo e responder de forma assertiva. Do dia pra noite. Do dia 31/12, de troca uma gestão, pro dia 1º, né, do 1 da outra gestão. Entendi. Como que você faz? Se você tiver pelo menos um mecanismo, e hoje é completamente plausível, você consulta ele. E hoje a gente tem inteligência artificial no TCU, a gente tem inteligência artificial, a gente tem o PIBIA, a gente tem programas justamente para poder organizar. O movimento de todos os países hoje é no sentido de tornar a IA cada vez mais presente no nosso dia a dia. Desculpa, pode falar. Mas imagina, uma preocupação só com relação a isso é que dados têm valor. Perfeito. E esse ponto é muito... E quando a gente chega no setor público, nós tivemos aí o CNJ regulamentando... 615, né? Regulamentando e permitindo o uso de IA, mas, inclusive, né, de fora da instituição. Sim. Mas essa IA, ela tem acesso a dados eventualmente sigilosos. E a gente volta ao ponto da cibersegurança. Eu acho que isso que é importante, né? Não só da cibersegurança, mas a governança desses dados. E de saber, assim, como que é Google? O
que você está fazendo com os dados que eu utilizo? Google americano? No Sei lá, Gemini. tipo assim, as pessoas... porque... O que é? Aí você imagina, o meu eu tô dando o meu consentimento e Sim. acreditando que que na OpenAI, lá no Sam Altman. ChatGPT, que ele não tá... Ele não tá prestando atenção no que eu tô discutindo com o meu chat. Mas a minha esposa Thaís brinca até que ela é extremamente educada com o chat, que ele basicamente quase manda coraçãozinho pra ela. Eu falei Eu assim... entrei nessa de ser educado também. Esse coraçãozinho é ela ou ele? Eu falei assim, não, eu trato como ela. Eu falei assim, tá bom. Mas, e aí? Os dados, por exemplo, do Tribunal de Justiça? Então, o dado não é seu, né? Os dados O dado não é referentes aos dados de investigação do Ministério Público, sabe? Tem toda uma necessidade, eu até vi um modelo que... Você sabe que minha pesquisa é justamente de soberania, né? Então, pois é. Então. E eu vi que de alguns computadores com uma inteligência restrita, uma inteligência artificial pré-instalada, mas restrita. Só que aí você tem, e a capacidade computacional? Sim. Que aí, então são vários dilemas. Mas ainda que assim, existem né? nisso daí. Ainda assim, a gente está falando do ensinamento de modelo. A gente fala sobre essa massiva capacidade computacional no momento que você ensina o modelo, né? Na questão do judiciário do Douglas, eu acho excelente essa pergunta, e eu sempre me posiciono lá em Brasília no seguinte sentido. Tá, tu coloca o dado de um processo de terceiros dentro do ChatGPT. Uhum. Você está compartilhando esse dado. Sim. Se for uma inteligência artificial interna, é uma coisa. É isso daí que eu... Aí eu não vou nem entrar em discussão, mas a decisão é feita assim, assada, automatizada, tá tirando o poder decisório do juiz. Não vou entrar nessa discussão, porque eu acho que o importante aqui é o quando o dado vai para fora, porque o dado não é seu. Sim. Então é um dado sigiloso, é um dado do Brasil que vai lá para um servidor externo. E uma pergunta, doutor. Você acha que a nossa capacidade de lidar com a segurança desses dados, ela avança na proporção em que a tecnologia avança? Sem dúvida. Hoje em dia? Sem dúvida. Hoje, por exemplo, não tem como você falar ser um procurador sem IA. Não tem como você falar ser um promotor, ser um membro do Ministério Público hoje sem a utilização da IA. Você acha que as grandes techs, né, as big techs, elas estão preocupadas em realmente guardar esses dados, o tanto que elas estão preocupadas em ganhar dinheiro com a tecnologia? Sim, porque hoje todo o Estado nacional tem regulamentado. Hoje, todo o olhar, seja de um promotor, seja de um procurador, seja de um juiz, é justamente no sentido de o que está acontecendo com esses dados. Por quê? Nós podemos ser responsabilizados. De algum momento. Pelo menos é o que eu penso, Sem né, dúvida. É o que eu penso. E saiu o negócio lá, sou eu que tô assinando ali, né? E eu só tô fazendo um papel de provocador. Claro. E eu vou num ponto. Se eu uso a OpenAI, se eu uso ChatGPT, Gemini, não sei o quê, eu tô usando uma empresa privada americana. Isso. Se eu tô usando o Manus DeepSeek, eu tô usando de uma Chinês. empresa chinesa. Aí, eu não vou entrar no mérito de não sei o quê, mas assim, a gente tem a presença a gente tem a presença de um Estado maior em uma... isso é fato, a gente tem claro. um modelo institucional americano e um modelo institucional chinês, entendeu? Sim. E para muita gente, a China tem acesso a todos esses dados. E deve ter. E aí aí eu chego nesse ponto. A gente falou da segurança nesse campo. E aqui, como é que eu vou equilibrar? Não, mas ambos devem ter. Eu entendo, a China guarda, a empresa pode guardar, né? Você lembra, aí a gente denuncia muito a idade da gente, né? Você lembra quando houve uma persecução americana sobre o programa PRISM da NSA? Sim, Então, como que eles trabalhavam? Qualquer texto que mencionava terrorismo ou algumas palavras-chave que passavam pelo território americano, e entenda que o território americano tem os cabos submarinos da internet embaixo. Backbone, né? O backbone da internet. Backbone, Ou seja, uma comunicação do Brasil para a Islândia sim, é como eles passa fazem por o lá. monitoramento. Se eu falasse aqui, vamos dizer, qualquer Se eu sou rei de falar proximidade, terrorismo, seu visto Isso. está negado. que sou árabe, falasse, olha, traz um traque aqui, porque o meu amigo americano tá indo pra lá, se eu fosse pros Estados Unidos, eu poderia ser preso. Tá. Porque essa informação seria interceptada lá. Essa informação não poderia ser interceptada. Não tem relação nenhuma de Mais do que soberania. informação, é um dado. O dado, A informação é que você conclui daquilo. Isso. Então, É. você Perfeito. pode... E aí que você pode ter uma deturpação. Sim. Se você falar, se cada um daqui dessa sala tiver R$0 e eu tiver 10 milhões, em média todo mundo aqui é milionário.
Entende? Sim. E isso daí, Sim. não, é um dado, mas não é uma informação. Não é informação. Ou melhor, você sim, com base sim. num dado, você infere você conclui uma informação, mas ela não é verdadeira, ela é Sim. deturpada. Então, é muito disso daí, você não consegue contextualizar, você não consegue fazer uma filtragem, uma análise adequada. Mesmo na sua casa, quando você tem um monte de informação, um monte de coisa, cara, você termina entulhando elas. Claro. O negócio é você fazer a gestão desse conhecimento. Mas eu tô sendo objetivo na pergunta do Lucas. Assim, é óbvio que vai existir um acesso ali. É óbvio que vai existir um acesso. Porque já existiu no passado. Sim. É só uma forma de colher diferente esses dados, talvez. Agora a posição a gente tá se colocando criticamente quando tudo que tá sendo posto para nós. Então, eu não consigo imaginar hoje, de qualquer acepção que seja, jurídica, de serviço público, a gente aceitar a IA e falar, não, tá tudo certo. A gente fala, não, Entendi. peraí, não tá não. E é um papel do Estado, né? Não tá não, calma lá. A gente ó, tem isso aqui, preocupação, tem de ter. vamos aceitar, vamos colocar institucionalmente numa prefeitura, vamos assinar um acordo, vamos colocar responsabilização aqui e aqui. Se a NPD tá funcionando, se a NPD pedir. Isso daí é muito bom, a NPD, o papel que ela tem é importantíssimo e ela vem, a gente vem acompanhando diversos fatos de que estão sobre a responsabilidade que ela vem atuando. E hoje ela tá muito mais pedagógica, né? Pois é. Ela tá muito mais pedagógica, orientativa, fala assim, galera, vamos pra lá, galera, vamos pra cá. E como é que... Pode falar. E entra, Lucas, eu tô aqui ficando até Não, constrangido. não, eu falei que a gente ia Mas se empolgar. eu também fiquei, eu fico também sem ver o Celso e a gente A conversa vai longe. A nossa conversa vai longe Fica à vontade, então. E eu vejo que, por exemplo, o desenvolvimento... Só cuidado com o microfone, Tá. senão não vou de ouvir. O desenvolvimento da tecnologia, Pode puxar um pouquinho. o desenvolvimento da tecnologia, ele é um aliado. Nem todas as tecnologias são boas, mas várias delas são. E a gente vê alguns modelos como os códigos abertos, que podem ser aprimorados para determinadas realidades para cada um. Sim. Que assim, é um modelo de governança que já vem funcionando. Sabe, você conhecer o código, você saber o que aquele código faz, sabe? Todo mundo ter o acesso a ele e colocar e falar assim, olha, vamos aprimorá-lo, ele é uma base, e você vai expandindo. Quando a gente fala isso, é o navegador do celular, né? Sim. A gente tem todo formado na plataforma do Linux, não é? Sim, o Android. O Android. Android Então, você vê e fala assim, aí a gente fala assim, não, o monopólio é do Windows. Não, será que é mesmo? Não. E ó, como leigo, é fácil inferir, assim, é fácil fazer essa relação de que quanto mais o nosso universo ele caminha por meio de uma tecnologia, por exemplo, a inteligência artificial, e dados importantes correm lá, mais importante é que esse regramento esteja nesse lugar, né? Mas aí é muito legal que esses recortes eles perpassam sempre, né? O direito é sempre uma foto do passado. Então a gente bom, beleza, conseguimos regulamentar isso. Pô, já avançou. Sim. Então o direito já ficou pra trás. Sim. Então, é E sempre a tecnologia é muito rápida. E cada vez tem sido mais rápida. Então a gente por isso que a minha pergunta sobre nós estamos avançando... Assim, as empresas privadas, elas podem mas tomar... aí a resposta sempre vai ser não, né? Não, nunca vai estar na mesma velocidade, nunca vai estar. Mas a gente está vivendo uma... Por exemplo, eu acredito que, talvez você não, mas pelo menos eu e o Douglas, nós vivemos o telefone fixo, né? O orelhão, telefone fixo pro orelhão, para um computador discado, para um computador aí com uma rede, uma DSL, com uma rede mais rápida, e hoje pro celular. Então, assim, é uma evolução gigantesca. Não, eu tenho 32 anos, claro que eu fiz isso. Mas eu tô sendo... Que isso? Eu quero ser convidado mais vezes pro jornal. Eu ouvia. Eu quero ser convidado mais vezes. Não. Então, muita gente, a gente viveu isso, mas muita gente não viveu isso. Então, pra gente ter, por exemplo, uma inteligência artificial que te responde, gera uma imagem, gera uma logo, você constrói uma empresa inteira em 4 horas, em qualquer uma das inteligências artificiais, você consegue fazer. Antigamente, não. Antigamente, você tinha que ir lá, ir numa gráfica, imprimir, ir atrás de um cara que conhecesse Corel Draw, que tivesse uma máquina decente pra poder desenhar um negócio, mais ou menos, pra você poder imprimir no lugar, depois fazer um protocolo. Hoje você faz tudo praticamente pela internet. No site uma tecnologia ridícula de boa que nós temos. GovBR. Sim, sem dúvida. Eu tenho... GovBR. Eu fui fazer meu imposto de renda. Já tá lá pré-preenchido. Já vem pré-preenchido. Só coloca as coisas. Pronto. Ó, eu ficaria muito mais tempo, mas nós temos um limite. O tempo ruge.
Eu queria saber, assim, só para finalizar, assim, como vocês já deram, né, esses indícios, assim, mas como vocês veem, assim, vocês veem com otimismo, né, a utilização da IA dentro do judiciário, dentro das prefeituras, dentro das câmaras, do legislativo, executivo como um todo, né, e como vocês veem também o Estado brasileiro como um todo, né. É porque, assim, quando eu fico olhando o noticiário, né, eu vejo o Trump indo para a Arábia Saudita fazer um acordo trilionário, né, de fomento da IA lá, como Estado árabe, a China fazendo, Estados Unidos, não sei o quê. E aí eu vejo o Brasil, assim, eu não vejo essa pegada toda, assim. Tem o PIBIA, tem o Não, PIBIA. perfeito, isso que eu queria perguntar para vocês, como vocês veem, né, isso. Olha, eu vou falar pro meu lugar de fala. Aham. Eu vejo hoje que câmaras municipais, que prefeituras, é necessário a adoção, justamente por esse contexto cultural que nós temos, a facilitação que isso vai trazer e o benefício que vai ser entregue para o usuário, para o munícipe. É necessário, sim, é necessário, não há como fugir disso. E o gestor também, ele se guarnece, porque muitas vezes ele não sabe responder. Ele não sabe responder à autoridade, ele não tem uma clareza que ele pode atingir com isso. E aí, colocando a posição do Brasil frente aos demais países, eu creio que o PIBIA seja tímido. Ele prevê, acho que, 13 bilhões, perto de todos os programas, mas é uma iniciativa maravilhosa. Vamos ver como ele vai ser conduzido e como isso vai chegar até as aplicações de tecnologia de fato, né? De fato. Mas eu creio que sim, eu sou muito entusiasta, Lucas, que Perfeito, legal. a gente vai ter uma evolução muito benéfica da adoção dessas ferramentas. Se nós analisarmos o número de processos existentes no Poder Judiciário, se não me engano, são 85 milhões. Eu vi, tem uma do CNJ, tem um estudo. 85 milhões de processos. E você imagina, a tendência é que você, para analisar um número grande, isso que você utilize de automação, utilize de inteligência artificial e faça, torne aquilo mais fácil de lidar. O Poder Judiciário vem avançando, mas, por exemplo, o Celso sabe disso. Nós temos um processo digital, mas que a gente tem de virar a tela do computador. Por quê? Porque parece mais uma página. É um processo digitalizado, né? Não é um processo digital. É digitalizado, é justamente... Eu tenho um grande amigo, Leonardo, e depois vou mandar esse recorte aí, que ele discute a mesma coisa. Pois é, a gente tem dentro do SAGE, do Sistema de Automação da Justiça, você tem certidão. Sabe, o processo ele vai... O processo não é digital de verdade. Sim, entendi. O processo, sim, ele não move, mas a certidão é pra dizer que ele tá movendo. É Ele tipo tem um log físico, mas tá ali. Ele Isso, é só digitalizado. tá no computador. Ele é aquele livro velho que passaram no scanner e jogou. As pessoas têm essa necessidade, muitas... Assim, lógico, a gente sempre é muito pé atrás com aquilo que é novo. Então... precisa ter também esses mecanismos para você poder se adaptar e aos poucos. Mas você imaginar uma certidão num processo digital é algo, com devido respeito, estúpido. É estúpido porque ele é registrado, ele não tem função ali, ele tem né? hash, pô. A tem função hash. dele é justamente criar esse conforto para quem está recebendo. Sim, é user-friendly, né? E aí a gente vê as pessoas, não, mas olha, o processo veio tal dia, segundo a certidão. E o que diz a certidão? Cara, a certidão, ela... Diz que o processo tá assim. Que você pode ver o jeito que o processo tá sem a certidão. Eu posso fazer uma certidão do jeito que você quiser. Lógico. Não, mas aí é outra questão, né? Porque assim, o sistema jurídico, ele prevê segurança jurídica, ele prevê estabilidade. Ordem. Então, isso. A gente não pode ser disruptivo quando se fala, Sim, eu entendo. quando se fala de O judiciário. universo público, ele também é mais assim, né? Mas tem um município aí de São Paulo que tá ganhando muita notoriedade nas redes Sorocaba? sociais. Eu não sabia se podia falar, então você falou, tá certo. Venha pra Sorocaba! Mas é isso. Ações públicas, ações de gestão, elas podem ser disruptivas. Ele falou, né? Estônia, Singapura, Sorocaba, Curitiba com a Laura. Tem N exemplos, Lucas. E por isso que eu sou entusiasta, eu acho que funciona. Quanto ao judiciário, eu concordo 100% com o Douglas. A gente tem que trazer a ordem e a estabilidade. Tem que ser estável. Mas também tem que não precisa... Não precisa ter certidão. Bom, gente, olha, eu agradeço demais aqui a presença de vocês, tá? Obrigado. É um assunto, assim, que rende muito mais conversa. Ele é muito importante, as pessoas acham que, às vezes, esse é um assunto que cai num campo de, é meio técnico, burocrático, mas... vocês não têm noção do quanto isso é importante na vida de cada um e quanto cada vez mais vai ser, né? Assim, não dá pra voltar, né? Não. Não dá pra voltar pra trás. Ó,
Eu tenho certeza que todo mundo usa ChatGPT. Só, acho que assim, as pessoas vão só amadurecer a utilização, né? Claro. Dessas tecnologias. Elas vão aprender. A educação é importante nesse campo também, né? Bom, Dr. Celso Reik, obrigado por ter vindo aqui. Sir Douglas Teixeira. Mas eu vou contar a historinha. Um presente que você deu. É possível comprar o título. É um principado que vive de títulos. Ele conseguiu lá a sua independência. Sealand. Eu vou mandar a foto, depois vocês colocam no podcast, por favor. A gente manda um título. Por favor. Recebemos um membro. Né? Quando ele estiver lá, você já foi lá, doutor? Tem que visitar o lugar. Eu acho que ele é Eu não converso com servos. Vocês não... Que absurdo. Vocês não estão no patamar pra compartilhar Isso é uma missão. Mas eu vi lá que tem os títulos que são maiores. Agora dá pra comprar um maior que o dele. Dá, mas é muito caro, pô. Não, mas daí só pra poder mas se gabar. Assim, o título é eterno, né? Exato. O título é eterno. Gente, obrigado, viu? Acho que assim, repetindo, vocês que têm interesse, né? Eu acho que é um assunto que a partir daqui dessa discussão, né? Vocês podem pesquisar mais, se interessar, né? Tem as redes sociais Você utiliza a sua rede social como meio de propagação de informação? Eu tô começando, Lucas. Eu tô fazendo um rebranding. Legal. Da minha rede social. Fala o arroba. Celso Reik. Celso R-E-I-C. Perfeito. Porque eu tô tentando trazer essa questão da parte técnica mesmo saindo do direito, e eu quero trazer um pouco dessa questão pedagógica, informativa, para aproveitar o doutorado, sabe? Pegar esse conhecimento que a gente tá produzindo, o Douglas lá no mestrado, e admiro muito a universidade dele, e também hoje tenho admirado cada vez mais a produção de conteúdo em Brasília, em especial na minha universidade, porque a gente consegue trazer muita pesquisa empírica, sabe? Avaliar mesmo, esse grupo fez isso, trouxe isso, e esse é o resultado. Sair um pouco da bibliográfica e falar, olha, é pelo conceito, pela ideia. Então eu tô fazendo o rebrand da minha rede social e ficarei muito grato para todo mundo que entrar em contato e responderei da melhor forma possível. O Ministério Público deixa, doutor? A minha rede social, eu não tenho rede social. Então, Harari, igual Harari. Então, vocês me encontram no Orkut. Não, a minha rede social, assim, sinceramente, ela não tem muito interesse. Porque assim, eu utilizo só para postagens pessoais, algo assim, então não... Mas olha, a gente mas tá dando palestra, né? acompanha, estamos sendo chamados para alguns. Acompanha as redes sociais do Ministério Público, porque o @MPMS, porque ele traz informações de utilidade para o cidadão, e é uma instituição que eu devo muito, mas eu devo muito porque eu acordo todo dia feliz de trabalhar onde eu trabalho, e entregando para o público, sabe, coisas que são importantes. Então, assim, quando você chega nesse ponto de poder fazer aquilo que causa impacto na vida dos outros, então eu tenho certeza que eu sempre fiz a melhor escolha que eu poderia. Eu fiz concurso em várias áreas, mas eu terminei no Ministério Público porque tinha um dedinho de Deus ali falando assim, esse daqui vai fazer isso. Tá certo. Obrigado novamente aos dois. Obrigado a vocês também, né, que nos assistiram, que nos ouviram. Acompanhem o podcast no Campo Grande News, né, no site, a gente depois publicou matéria. Também pelas plataformas de streaming, né, de áudio, e também pelo YouTube. E continuem lá lendo o Campo Grande News para outras notícias também, né? É bom para pagar meu salário no começo do mês. Gente, tchau, um abraço. Muito obrigado. Obrigado, viu? Valeu.